Então, o tópico de reações orgânicas. Nesse tópico, para reações orgânicas, eu preciso minimamente levar em conta os padrões de reações na orgânica. Eu vou admitir como sendo 3 os padrões de reações orgânicas: a substituição, a adição e a eliminação. Nesses padrões que estabeleço com vocês, de substituição, adição ou eliminação, o primeiro que vou discutir é a substituição. Essencialmente, a troca de substituintes, sem a pretensão de ficar fazendo debates mais profundos. Um outro termo para substituintes é o termo ligantes, né? Então, substituintes ou ligantes. Eu poderia partir aqui da molécula mais simples da química orgânica, a molécula de metano. Por exemplo, ela, quando em contato com um reagente bastante importante da química, que é o cloro, ela poderia, ou não, ela faz isso, ela troca ligante. Ela troca um dos Hs por um Cl. Eu vou colocar aqui como uma primeira regra assim crucial das reações orgânicas, que é o seguinte: 1 mol de moléculas de ataque substituem 1 mol de hidrogênios no substrato. Estou falando aqui de substituição de hidrogênios por ponderar sobre reações com hidrocarbonetos num primeiro momento. Genericamente, pode ser que haja uma substituição de um outro ligante da molécula de substrato. Então, eu vou adotar esse termo. Substrato, molécula de ataque. Como a nossa preocupação central aqui são os vestibulares, o Enem, muitas vezes vem para a gente o seguinte:
qual é a quantidade de moléculas de ataque necessárias para se fazer a substituição completa de um determinado substrato. Então, se porventura eu quisesse, ou tivesse por objetivo, converter esse metano num tetracloreto de carbono, eu precisaria aqui, para substituir 4Hs, precisaria de 4 de Cl2. Eu não vou usar o termo uma molécula para substituir uma, porque, do ponto de vista de química mais macro, isso acaba não rolando. Do ponto de vista didático, eu até uso o termo uma molécula de ataque substitui um átomo de hidrogênio. É o que acontece no fim das contas. Então, uma de ataque substituindo um hidrogênio. Aqui, os hidrogênios são todos correspondentes, são todos hidrogênios primários. Para as provas, os hidrogênios terciários são os mais reativos. Isso é informação de vestibular, né? Isso aqui, do que os hidrogênios terciários são os mais reativos, eles nos encaminham uma regra da orgânica, uma regra que estudou um pouco, que estuda um pouquinho de orgânica, acaba levando à frente, é a regra do Markov-Nikov. O Markov-Nikov ou Markov-Nikov, na tradução literal do russo, me permite dizer o seguinte: um substrato como este, por exemplo, onde eu tenho aqui hidrogênios primários, são os hidrogênios ligados a um carbono primário. Hidrogênios terciários ligados ao carbono terciário. Secundário ligado ao carbono secundário, primário de novo, primário de novo. E um ano que a FUVEST fez uma questão muito bacana, falava assim, ó, o hidrogênio terciário é 5 vezes mais, estou falando uma situação que não necessariamente literalmente isso, mas era assim. O hidrogênio terciário é 5 vezes mais reativo que o hidrogênio secundário. O hidrogênio secundário é 4 vezes mais reativo que o hidrogênio primário. No princípio, então o hidrogênio terciário é 20 vezes mais reativo que os primários. Aí virava um exercício de álgebra legal associado à química. Perguntava assim: qual é a porcentagem de cada um dos produtos formados nessa reação? Então, dá para fazer um baita de um exercício. Eu vou propor aqui que nós ataquemos
com bromo essa molécula. Ao atacarmos com bromo, o produto preponderante, molécula que tende a ser formada com maior incidência, deve ser essa. Além do HBr, um subproduto inorgânico. Este é o produto preponderante. Não que os outros Hs não sejam substituídos, mas quem se forma numa maior quantidade, numa maior proporção, seria aqui essa molécula 2-bromo, 2-metil-butano. Orientando vocês para os vestibulares, quando um exercício perguntar para você qual é o produto, você fala, é aquele que é preponderante. Se o exercício perguntar quais são os produtos possíveis, você vai testar em cada um dos lugares e vai produzir os diferentes produtos possíveis. Por exemplo, aqui nós temos 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4 carbonos diferentes entre si. Então, sem considerar a isomeria óptica, sem considerar os casos de isomeria estereoisomeria, né, essencialmente a isomeria óptica, nós teríamos 4 produtos possíveis, diferentes, nessa monobromação. Esses termos, bromação, cloração, iodação, enfim, os mais diversos termos que podem aparecer. Nitração, acilação, tudo isso tem a ver com quem é que vai ser a molécula de ataque, quem é que vai tender a substituir os reagentes aí na molécula do substrato. Vou virar minha página. Continuando aqui. É importante dizer quais são os substratos mais corriqueiros. Os alcanos, os ciclanos, com 4 ou mais carbonos, e também os aromáticos. Essencialmente, o anel aromático que acaba sofrendo também essas reações com bastante incidência, uma equação de reação. Vou falar de uma outra coisa aqui. Utilizando esse substrato, que é o substrato mais elementar dos alcanos, que é o metano. Imaginem vocês uma possibilidade de ataque
do metano por um grupo químico que fosse, por exemplo, isso aqui, ó. Um cloreto de metanoíla. Olha só, hein? Um cloreto de metanoíla, um haleto de acila. Nesses sistemas aqui a gente tem a classificação. Os átomos da 7A são representados genericamente para nós um X. Então seria um X ligado a um R. Na hora de fazer o ataque, nós vamos ter que avaliar o seguinte. Eu tenho Cl e tenho o radical. A questão é, um dos Hs será eliminado. Vou falar esse H aqui, essa projeção que eu estou representando. Minha pergunta é, qual é a tendência? Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre tendência, falem o seguinte, o cloro e a acila, eles vão se diferenciar por cargas. O cloro assumirá carga negativa, a acila carga positiva. O H, em comparação com o carbono, assume uma carga positiva. Por princípio, um positivo deve ser substituído por outro positivo. Mas por que eu não ponderei isso quando eu estava avaliando o bromo ou o cloro entrando? Porque quando era a adição, a substituição do cloro ou por bromo, eu tinha um processo de cisão na molécula de ataque chamada de cisão homolítica. Aqui, essa cisão será uma chamada cisão heterolítica. Então, os grupamentos que vão ser adicionados à molécula do substrato, eles são grupamentos distintos. Por princípio de cargas, quem deve se acoplar é a acila, sobrando, portanto, como subproduto inorgânico o HCl. Eu estou pensando aqui no exemplo mais elementar de reação. Isso aqui é uma chamada acilação. Faz um ataque com a molécula acila. Vou já dizer para vocês, quando formos fazer uma nitração, usaremos o ácido nítrico. Só que, pasmem, o ácido nítrico nas reações orgânicas, a heterólise dele não é um processo de ionização clássico, formação de H+, mas sim a separação em grupo NO2, grupo OH. Acredito eu que o bom senso deva prevalecer sempre. O OH tem carga negativa,
o NO2 deve assumir carga positiva. Então, se porventura nós pegássemos, por exemplo, um anel benzênico para sofrer uma nitração, só para dar um exemplo, no anel benzênico, todos os H são correspondentes. Então, se porventura eu pretendesse fazer uma nitração do benzeno, o produto formado em qualquer posição, em qualquer lugar aqui, vai dar na mesma. Nós poderíamos colocar no lugar de um dos Hs o NO2 para fazer esta reação. Aqui sobrando a molécula mais utilizada no mundo, que é a molécula de água. Óbvio, não vou entrar nas searas de mecanismos, catalisadores, não é o meu interesse, não é o nosso interesse, enquanto alunos de ensino médio, ao debatermos essas questões. Numa próxima aula, eu vou debater uma coisa sobre o anel benzênico, um tópico que é muito importante em termos do anel benzênico, que é a situação da orientação dessas substituições na chamada dirigência do anel aromático, mas é um tópico para uma outra aula que a gente tem que fazer essa situação aí de diálogo sobre o sistema de orientação nas substituições do anel aromático. É um outro tópico importante também, sem dúvida alguma, para poder acontecer. Só uma situação que a gente tem de indicação das reações, muitas vezes vão aparecer para vocês lá, na presença de luz, na presença de não sei o que e tal. Só vou chamar uma atenção para uma coisa. Os chamado anti-Markovnikov. Markovnikov é entrar o carbono, o hidrogênio, ser substituído no carbono menos hidrogenado, no carbono terciário. O anti-Markovnikov demanda a presença de peróxido. Então, se porventura vocês se depararem com situações que falam assim, vai rolar uma reação entre metilbutano e bromo na presença de peróxido. Nessa reação, o hidrogênio será substituído no carbono primário, não no terciário, primordialmente. E assim nós vamos finalizando essa nossa conversa sobre as reações de substituição.